Olá, que bom ter a companhia de vocês aqui no O Eu Profundo. Hoje temos um tema que recebemos e que tocou a gente, sabe? Convido a uma reflexão que, olha, pode aquecer o coração e clarear a mente. É inspirado num texto chamado Esperemos. O ponto de partida é uma frase bem antiga, acho que do Evangelho de Mateus, que diz algo assim, ó: Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega. Assim, de primeira parece meio enigmático, né? Mas a ideia por trás, nossa, é incrivelmente poderosa e, como a gente vai ver, super relevante para o nosso dia a dia, para as nossas relações e até para a forma como a gente lida com a gente mesmo. A nossa missão aqui, nessa nossa exploração, é justamente desvendar o que pode significar essa cana quebrada e esse tal morrão que fumega hoje em dia. E mais importante, como essa perspectiva de não esmagar, sabe? Não apagar, mas sim esperar e ter esperança na restauração pode transformar nossa visão. Prontos para essa análise mais a fundo? Vamos lá. Com certeza. É um ponto de partida. Fascinante mesmo. Vamos pensar com calma nessas imagens? A cana quebrada, ou caniço trincado, como algumas traduções trazem. Imagina assim, um talo de planta, talvez um junco ou um bambu fininho, que foi dobrado, sabe? Amassado, danificado por alguma força externa ou por uma fraqueza interna mesmo. Ele não partiu totalmente, mas está ali, curvado, frágil, não consegue mais se sustentar sozinho, perdeu a verticalidade, a força original. Essa imagem, ela representa muito bem uma pessoa que está passando por um momento de grande dificuldade. Alguém que, sei lá, cometeu um erro sério, que se sente enfraquecido pela dor, pela culpa, talvez por um luto, uma doença, um vício, ou uma situação de extremo sofrimento, de vulnerabilidade, né? É a imagem da fragilidade que a gente vê, da estrutura que parece comprometida e o morrão que fumega, ou o pavio que ainda solta fumaça. Pensa na chama de uma vela que acabou de ser soprada, ou numa lamparina antiga quase sem óleo. Não tem mais aquela chama viva, vibrante, que ilumina tudo, a luz intensa. Se foi. O que resta é só aquela brasinha vermelha na ponta do pavio, quase invisível, e um fiozinho de fumaça subindo. É quase nada, mas não é o fim absoluto. Essa segunda imagem, ela simboliza algo mais sutil talvez. A esperança que está quase se extinguindo, a fé que vacila. Uma qualidade boa, uma virtude, um talento em alguém que está quase desaparecendo, sabe? Sobre o peso das circunstâncias ou dos próprios erros. A luz é mínima, quase imperceptível por um olhar apressado ou crítico. Mas ela ainda está lá. Não se apagou por completo. Ainda existe um calor latente ali. Uma possibilidade de reacender. Entendi. Nossa, são imagens de uma fragilidade, assim, extrema, né? De algo que está no limite quase sumindo. Mas a chave parece ser justamente essa. Quase. Não é o fim. Ainda tem algo ali, por menor que seja. Não é a quebra total, nem a escuridão completa. Isso é interessante porque muitas vezes o nosso impulso é focar só no que já se perdeu, né? Na fraqueza que está na cara. Não esmagar a cana que já está quebrada e não apagar o pavio que ainda fumega. Qual a lição central disso? O ponto fundamental aqui é sobre uma abordagem de paciência radical, sabe? De esperança ativa e de foco na recuperação. A mensagem sugere que a sabedoria profunda, a verdadeira bondade, a gente pode interpretar isso como um princípio divino, como está no texto original, ou como um princípio ético, universal do bem, né? Depende da visão de mundo de cada um. Essa força não age com violência ou descarte diante da fraqueza, da falha. Em vez de dar o golpe final, de esmagar o que já está fragilizado ou de apagar de vez a última fagulha de esperança, de potencial, essa força maior, essa inteligência compassiva, ela age com paciência.
Ela espera, ela protege essa fragilidade. O objetivo implícito não é a punição exemplar ou o descarte do que parece imperfeito, a condenação irrevogável, mas sim a recuperação, o fortalecimento. A espera pelo tempo necessário é uma aposta na restauração, na possibilidade de que o que é justo, bom, verdadeiro possa eventualmente prevalecer, triunfar, mesmo que venha de um lugar de extrema debilidade inicial. A principal lição aqui é esta: a verdadeira força não está em eliminar a fraqueza, mas em reconhecer e nutrir o potencial latente, mesmo na falha aparente, em vez de descartar antes da hora. Essa ideia de paciência radical e esperança ativa é muito forte. Mas, sendo bem sincero, não sou um pouco idealista demais para o mundo real? Na prática, como a gente pode saber se essa espera pela recuperação vale a pena? A gente não corre o risco de ser ingênuo, de esperar para sempre por algo que nunca vai acontecer, ou pior, de se machucar de novo e de novo ao lidar com essa cana quebrada? Essa pergunta é crucial e muito realista. O texto não sugere ingenuidade, sabe? Ou passividade diante do erro, do dano. Não se trata de ignorar a quebra ou fingir que a fumaça é fogo. A questão é a atitude fundamental perante a fragilidade que a gente detecta. A proposta é trazer essa lógica de não descarte, de busca pelo potencial oculto para as nossas vidas, para as relações, para os julgamentos, mas com discernimento. É um convite a evitar a sentença final, aquele carimbo de não tem mais jeito ou caso perdido, que a gente aplica tão rápido, né? E para nos ajudar a entender que essa perspectiva não é só abstrata, o próprio texto que inspira a nossa conversa e a observação da natureza nos dão exemplos concretos de como o que parece inútil, desagradável ou até perigoso pode conter um valor. Nossa, imenso. Inesperado. Pensa na lama escura pegajosa de um pântano ou de um manguezal. À primeira vista, pode parecer um lugar sujo, mal cheiroso, talvez repulsivo, sem valor aparente para quem busca beleza convencional ou utilidade imediata. No entanto, essa lama é extraordinariamente rica em matéria orgânica, em nutrientes essenciais, decompostos ali ao longo do tempo. Ela funciona como um fertilizante natural potentíssimo, capaz de gerar vida abundante, sustentar ecossistemas complexos, únicos, proteger costas contra erosão e, quando manejada certo, enriquece solos para a agricultura, produzindo alimento. O valor está oculto, né? Sobre uma aparência desfavorável. Ou um exemplo ainda mais contraintuitivo, pense em substâncias amargas, ou mesmo venenosas, encontradas em certas plantas, animais, minerais. O veneno, por definição, é perigoso. Pode causar dano, pode matar. É quase a representação do mal, do perigo. Mas o que a ciência faz? Ela estuda essas substâncias em doses minúsculas, controladas, purificadas, processadas com conhecimento. Em muitos desses venenos se tornam a base de remédios essenciais. Pensa em toxinas usadas em tratamentos neurológicos, ou compostos de plantas venenosas que viram quimioterápicos ou analgésicos poderosos. O que parecia puramente ruim, destrutivo, quando compreendido e utilizado com sabedoria, com propósito, revela um potencial oculto para o bem, para a cura, para salvar vidas. Uau! Esses exemplos da natureza são realmente impactantes. A lama fértil e o veneno que cura. Eles mostram que o valor, o potencial, nem sempre está na cara, né? Nem sempre está na superfície. Às vezes, precisa olhar mais fundo, ter conhecimento, paciência e a intenção correta para encontrar ou liberar esse valor. Se isso acontece com lama e veneno, coisas que a gente julga tão fácil, isso nos desafia a olhar para as pessoas de uma forma, nossa, radicalmente diferente, não é? Especialmente quando elas falham ou mostram suas fragilidades. Exatamente. Esse é o ponto central da aplicação humana dessa ideia. Nós, seres humanos, somos infinitamente mais complexos que a lama ou uma substância química.
Somos um universo de nuances, de histórias, de potenciais latentes, de capacidade para o bem e para o mal, para o erro e para o acerto, para a queda e para a recuperação. Essa perspectiva nos convida diretamente a transformar nosso pensamento padrão, aquele julgamento rápido, muitas vezes definitivo, especialmente nos momentos de dificuldade, de decepção ou conflito. Vamos aterrissar isso em exemplos práticos do cotidiano, para ver como essa mudança de mentalidade poderia operar. Imagina uma situação dolorosa. Um familiar, um amigo muito próximo que quebra sua confiança de maneira significativa. Uma traição, uma mentira grave, algo que abala profundamente a relação. O pensamento comum, quase automático, impulsionado pela dor, pela raiva, a sentença definitiva seria algo na linha de: ele não presta, é um traidor por natureza, nunca mais confio. Relação encerrada. Essa é a reação instintiva de esmagar a cana quebrada, de definir a pessoa inteira pelo seu erro mais grave, de descartar a relação e, de certa forma, a própria pessoa, focando só na quebra. Agora, como seria um pensamento inspirado nesse tema de esperemos, nessa lógica da recuperação da esperança ativa? Poderia ser algo mais complexo. E difícil, claro. Tipo, o que ele fez foi profundamente errado, inaceitável e me magoou demais. A confiança está estilhaçada assim. É como um morrão que fumega, quase apagado. Preciso reconhecer e validar essa dor, essa quebra. Mas, e aqui vem a mudança, será que essa pessoa se resume inteiramente a esse ato? Será que não existe nada mais nela além desse erro? Será que, por baixo da atitude condenável, não existe uma brasa de arrependimento? Mesmo que minúscula? Talvez inconsciente? Uma possibilidade ainda que remota, incerta, de aprendizado, de mudança, de reconstrução futura, talvez de uma relação diferente. Julgar a ação como errada é necessário? É justo? Mas condenar a pessoa inteira como irrecuperável para todo sempre é como esmagar a cana que já está dobrada. É um esforço consciente para diferenciar o ato da essência da pessoa, mantendo uma porta, assim, entreaberta para o potencial de recuperação, mesmo que a confiança imediata não possa ser restaurada. Entendo a diferença na abordagem. É um caminho bem mais exigente emocionalmente, esse de separar a pessoa do ato e manter a esperança. Mas, e a outra ponta que você mencionou? Lidar com a dor e a quebra de confiança. Essa perspectiva de não esmagar ajuda nisso também? Ou ela foca mais em como a gente deve tratar o outro que errou? Ótima pergunta. Essa perspectiva não anula a dor, nem a necessidade de limite, sabe? Reconhecer a cana quebrada também significa reconhecer o dano causado. A diferença é que, ao não esmagá-la, talvez se abra espaço para um processo de cura mais complexo, que pode incluir sim o perdão, que não é esquecimento, nem conivência, mas também o estabelecimento de limites claros, ou até mesmo o distanciamento se for necessário para a própria proteção. A questão é não fazer isso a partir de um lugar de condenação final, de descarte absoluto da humanidade do outro. E, fundamentalmente, essa lógica se aplica com força redobrada quando a cana quebrada somos nós mesmos. Assim, a autocrítica. Quando somos nós que falhamos, que tropeçamos, que cometemos um erro feio, ou simplesmente não atingimos nossas próprias expectativas, aquela voz interna que diz que a gente é um desastre, que não tem valor, isso pode ser, nossa, devastador. Paralisante. Como aplicar essa ideia de não apagar o morrão que fumega a nós mesmos nesses momentos? É talvez a aplicação mais difícil e mais crucial. O pensamento comum, o chicote da autocrítica feroz nesses momentos, costuma ser: eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, eu sempre estrago tudo, não tenho conserto. É se identificar completamente com o erro, é se ver apenas como a cana quebrada, definida pela falha, pela fraqueza do momento, esquecendo todo o resto que a gente é. O pensamento inspirado nessa perspectiva de experiência e paciência consigo mesmo seria algo como: ok, eu falhei, cometi um erro grave ou não fui capaz de fazer o que queria.
Me sinto péssimo, quebrado, frágil como essa cana. Sinto vergonha, frustração, tristeza. Preciso acolher esses sentimentos, eles são reais. Reconhecer a fratura é o primeiro passo, mas o passo seguinte, crucial, é: contudo, essa falha, essa fraqueza, essa dor é uma parte da minha experiência agora, neste momento difícil. Não é a totalidade do que eu sou, não define minha identidade completa, nem meu valor como ser humano. Posso aprender com isso. O que essa experiência me ensina? Existe algo em mim, mesmo que pequeno agora, uma vontade de tentar de novo, de reparar o erro, de buscar ajuda, de ser melhor. Essa pequena vontade, essa resiliência mínima, é o meu morrão que fumega. Ainda há uma chama, por menor que seja. É um diálogo interno que reconhece a fratura sem se definir por ela, que valida a dor sem se entregar ao desespero, mantendo a porta aberta para a recuperação, para o aprendizado, para o crescimento. Esse diálogo interno de reconhecer a falha sem se definir por ela. Uau! É um desafio enorme cultivar essa paciência, essa visão compassiva. Seja com os outros quando a gente se sente traído, decepcionado, seja com a gente mesmo, quando a vergonha ou a frustração dominam. Parece ir contra um instinto muito básico de reagir, né? De julgar, de se proteger, de simplificar a realidade para dar conta dela. Por que a gente tem tanta dificuldade inerente com essa paciência? Com essa espera pela recuperação, com essa visão que busca o potencial oculto, que nos torna tão rápidos em julgar e descartar. Essa é realmente a questão de fundo. Por que a impaciência e o julgamento definitivo são tão comuns? O texto original, ao atribuir a paciência e a esperança a uma força maior, a Deus, ele implicitamente contrasta essa perspectiva com a nossa condição humana. Se essa fonte de tudo que nas tradições religiosas, filosóficas, é vista como tendo uma visão completa do tempo, dos processos, das intenções ocultas, que compreende a complexidade de cada ser de forma integral, atemporal, se essa fonte tem essa paciência, que parece infinita, para esperar pela recuperação do que está quebrado, pela renovação do que está fraco, pelo retorno da luz onde há sombra, por que nós, com a nossa visão tão limitada pelo instante presente, pelo nosso próprio umbigo, nossa compreensão fragmentada da realidade, nossa impaciência natural, moldada por um mundo que exige resultado rápido, nossas próprias feridas, emoções turbulentas, por que nós nos sentimos tão frequentemente no direito de emitir sentenças finais, de decretar que algo ou alguém não tem mais conserto, que a esperança é inútil, que a porta deve ser fechada para sempre. Talvez nossa impaciência venha do medo, da dor não processada, da necessidade de controle, da dificuldade em lidar com a ambiguidade, a incerteza, ou até de uma certa arrogância, né? Em achar que nossa avaliação no momento é a verdade completa e final. É uma reflexão profunda sobre humildade epistêmica e temporal. Nossa, essa comparação é forte e coloca as coisas em outra escala. Sugere que nossa impaciência, nossa tendência a julgamentos definitivos podem ser, de certa forma, uma falta de humildade diante da complexidade da vida, do tempo, que agimos como se tivéssemos a visão completa quando, na verdade, só vemos um fragmento. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, para o nosso papel aqui e agora? Se não devemos ser juízes apressados, qual deveria ser nossa postura? Talvez algo mais parecido com um jardineiro cuidadoso? Essa analogia do jardineiro é excelente, captura bem a essência. Um bom jardineiro não arranca a planta ao primeiro sinal de doença ou fraqueza, né? Ele observa, diagnostica, poda o que está morto ou doente, aduba, ajusta a rega, protege de pragas, muda de lugar se precisar. Ele trabalha com a planta, acreditando no seu potencial de vida de recuperação. Mesmo que ela pareça frágil ou quebrada, ele tem a paciência de esperar pelo tempo da natureza. Da mesma forma, nosso papel poderia ser mais o de agentes de recuperação, de cuidado, de esperança, tanto para os outros quanto para nós mesmos.
e menos o de agente de destruição, de descarte precipitado ou de condenação final. Isso implica desenvolver a sabedoria para tentar enxergar o potencial que pode existir por trás das falhas, das fraquezas, das aparências desagradáveis, mesmo que esteja muito escondido, como a fertilidade na lama ou a cura no veneno. E talvez o mais difícil, cultivar ativamente a paciência. A paciência para esperar o tempo necessário para a cura, para o crescimento, para a mudança. A disposição para oferecer ajuda quando for possível, apropriado. Sem paternalismo, mas com genuíno interesse na recuperação. E, acima de tudo, manter viva a crença fundamental de que aquela pequena luz, aquela brasa no pavio que fumega, por menor, mais frágil que pareça, ainda contém a centelha da vida. Do potencial e pode sim, com tempo, cuidado e as condições certas, voltar a brilhar com mais força. É uma aposta consciente na resiliência humana, na capacidade de transformação. Que reflexão profunda e ao mesmo tempo, nossa, incrivelmente terna que esse tema nos trouxe hoje. Essa ideia de não desistir facilmente, sabe? De escolher cultivar a esperança em vez do cinismo, de procurar ativamente pela pequena brasa que ainda fumega, seja nas outras pessoas ou dentro da gente mesmo. Isso traz uma sensação de alívio, de leveza, mas também de responsabilidade, né? Mostra a força imensa que existe na paciência, na compaixão e na crença na recuperação. Na segunda, terceira, talvez infinitas chances que a vida pode oferecer. Fica aqui, então, um pensamento para continuar ecoando na gente depois que a gente terminar aqui. Como seria, concretamente, o nosso dia, nossas interações, nossas conversas difíceis, talvez até nossa relação mais íntima conosco, se fizéssemos um esforço consciente, diário, para procurar essa brasa sob a fumaça? Se antes de julgar ou reagir impulsivamente, a gente se perguntasse: onde está a pequena chama aqui, mesmo que quase invisível? O que poderia mudar de verdade em nossos relacionamentos e na nossa paz interior se escolhêssemos mais vezes agir como agentes de recuperação e esperança, em vez de focar só na cana quebrada ou no fio de fumaça que parece indicar o fim irremediável? Muito obrigado pela companhia nessa exploração aqui no O Eu Profundo. Foi realmente enriquecedor compartilhar esse tempo e essas ideias que nos convidam a olhar o mundo, os outros e a nós mesmos com um pouco mais de calma, profundidade e, quem sabe, compaixão. Até a próxima.